Eu diria que uma pessoa com bom senso, que bom senso significa que ela precisa amadurecer o que ela está aprendendo. Não é só estudar, 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 marcar a prova e fazer. Porque eu vi outro de um cara que disse que fez em 30 dias. Cara, 30 dias eu não faço nem os cursos. Pô, eu estudo direitinho, eu estudo de 2 a 4 horas por dia. Eu não consigo dar conta de fazer os cursos? Como é que esse cara fez todas as provas? Então, assim, é meio contraditório. Mas eu diria que de 2 anos, 3 anos é tempo suficiente. Fala galera, beleza? Serginho falando. Eu sou o host aqui do canal 6byte, Product Manager no Itaú. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do canal. Antes de mais nada, não se esqueçam, se inscrevam no canal, ative o sino para receber as notificações de novos episódios. A cada episódio, um novo convidado trazendo conteúdo de altíssimo nível para vocês. E aí, vocês já conhecem nosso canal no Telegram de Vagas Tech? Sim, temos um canal lá no Telegram onde postamos diariamente oportunidades da área. Então, não deixe de fazer parte desse grupo que cresce a cada dia. Se você está buscando novas oportunidades ou simplesmente você quer saber como está aí o mercado, tá? Então entre lá no canal e siga e acompanhe todas as oportunidades. E também, se você souber de alguma oportunidade no mercado de vagas, é só compartilhar lá com a gente, beleza? Eu tenho certeza que alguém vai se identificar e vai se inscrever na vaga. Falar também que temos uma nova parceria aqui com o canal Eureka Labs. Não é o canal, na verdade eles têm um canal no YouTube, mas eles têm uma plataforma de ensino, né? Então, o Eureka Labs é uma plataforma que tem cursos que unem estratégia, prática e profundidade para preparar você para os desafios reais de liderança. E o propósito deles é super claro: desenvolver pessoas que lideram com consistência, eficiência e impacto. Esses cursos, eles são para quem está dando os primeiros passos na liderança ou para quem já ocupa posições chaves e buscam se destacar ainda mais. São construídos por líderes experientes e conectados à realidade do mercado. Então acessa lá o site eurecalabs.com e aproveita que a gente tem um desconto de 30% em todos os cursos da plataforma. Beleza? Tenho certeza que vocês não vão se arrepender. Fala aí, Daniel. Bom dia, boa tarde, boa noite. Como é que você está? Tudo bem? Bom dia, boa tarde, boa noite. Cara, estou bem. Estamos aí, né? Dezembro, mais um episódio. Cara, um episódio que, né, vai ser muito bacana, que a gente está trazendo mais um Golden Jacket da AWS. O cara tá Depois até da com a live que nós jaquetinha, né? tivemos, né, o cara vai se apresentar aí, mas o cara já tá vestindo o manto sagrado da AWS, né? E vai contar um pouco da sua história, né? Eu até vi uma postagem lá, que ele é o Paladin, cara. Eu falei, caramba, o cara é mágico, velho. Eu falei, pô, o pessoal fala que da TI, né? Da TI, todo mundo da TI tem bola de cristal, faz mágica. Eu falei, ó, esse daí tem até a cartinha de Magic. Quem já jogou É, Magic aí no passado aí, ou qualquer jogo de carta, né? Ou RPG, tem um Paladin lá que sempre ajuda nós, guerreiros, né? é. Então, pô, cara, aí acho que vou deixar você apresentar aí o nosso convidado de hoje, porque a conversa vai ter cloud, vai ter segurança, cibersegurança, a gente vai falar bastante aí sobre, né, será que ele sabe o que aconteceu recentemente aí, com algumas coisas que aconteceram aí, né, dentro da AWS, né? Vamos ver se ele consegue falar um pouquinho Coisas o pra tempo todo. gente, né? Com certeza, acontece coisas o tempo todo o tempo, né? É. Ainda mais pensando em segurança, né? Mas aí a gente vamos deixar o nosso host aí apresentar o nosso convidado para a gente bater um super bate-papo, né? Sobre AWS, sobre cloud, sobre Gold Jacket, sobre Reinvent, Segurança. né? Segurança, bora para cima. Bora, bora. E, cara, é um tema que você gosta muito, né? Um pouco da sua área, né? Então, acho que
A gente estava trazendo muitas pessoas aqui, profissionais da área de produtos, tudo. Tava até tentando converter o Daniel para a área de produtos, mas aí depois de hoje ele volta para aquele nicho dele que ele tanto ama, que é infra, Não, o segurança, negócio é cloud. segurança. Eu sou um apaixonado, simpatizante, quem Deus quiser, futuramente profissional na área de segurança. Nossa, e hoje, cara, hoje é aprendizado, hein? Hoje vai ser aprendizado com quem manja, hein? Bom, vamos lá, vamos apresentar nosso convidado. Ele é bacharel em Engenharia da Computação e tem MBA em Gestão de Negócios de Tecnologia e Transformação Digital. Ele tem mais de 20 anos de experiência, né, na sua carreira, liderando operações críticas de TI de transformação digital. Possui diversas certificações. Ele tem no mínimo 14, né? Porque também é Golden Jacket, né? Então, no mínimo, ele tem 14 certificações, né? Das quais temos que destacar a prestigiada que credenciou ele a ser um Golden Jacket. Então, ou seja, ele tem todas as certificações da AWS e a gente vai falar muito com ele sobre isso também. Ele possui experiências em diversos setores, né? Ele nem deve gostar da AWS, né? Nem deve gostar. Possui experiência em diversos setores, entre eles o setor financeiro, energia, manufatura e cimento, papel e celulose, automotivo, varejo e tecnologia. Possui também experiência em segurança, multicloud, DevSecOps, continuidade de negócios e também tem muita experiência em conduzir projetos globais de migrações de data centers e workloads. Atualmente está numa posição de Cloud Security Manager na T-System do Brasil. Seja muito bem-vindo, Wagner. Como é que você está? Tudo bem? Bom, bom dia, boa tarde, boa noite. Muito obrigado aí pelo convite, Sérgio, Daniel. É muito gratificante para mim, tá? Que vocês me incluíram num hall de pessoas muito mais importantes, muito mais relevantes do que eu. Eu tô ótimo, né, na companhia de vocês e agora podendo compartilhar com vocês e com o pessoal que está assistindo aqui o podcast um pouco o que eu sei sobre cibersegurança em geral, sobre segurança de nuvem, sobre Snap, que eu gosto muito de trazer esse assunto, porque todo mundo quer fazer sua nuvem segura, mas o cara tem mais de uma nuvem, ele não sabe exatamente como ligar RAW com COR, e ele não conhece as ferramentas que fazem isso. Então, esse ano principalmente, né, com o negócio do Paladino, foi uma brincadeira porque ninguém assumiu o manto do Snap. Eu puxei isso, porque as pessoas precisam saber que tem ferramenta adequada para fazer proteção de ambiente multinuvem. Então, por isso que eu trouxe a história do Snap Paladin. Porque as pessoas têm que conhecer, têm que saber quais são as ferramentas de mercado, até onde as ferramentas vão, como que elas operam, né? Como elas se reproduzem, esse tipo de coisa. Boa. Perfeito. Cara, então eu queria que você falasse assim, começasse aqui falando um pouquinho da sua carreira, cara, desde quando você começou, né? E aí você se identificou com essa área de tecnologia, essa área de segurança, e eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, sintetizasse ela aqui pra gente. Olha, eu acho que se eu pudesse, eu teria sido cineasta. Eu teria sido documentarista, contar as histórias das outras pessoas. Eu acho que eu ficaria mais. Seria um sonho realizado. Mas, há quase 30 anos atrás, eu comecei, como todo mundo começou, lá com seu 486. No meu caso, um 233. Eu comecei primeiro numa brincadeira, fazendo trabalho de escola, digitando as coisas, o material para quem estava se formando na faculdade. Eu tô com 47 anos, tá? Então, comecei há bastante tempo. E pouquinho tempo depois, acho que o meu primeiro computador eu comprei em 96. Então ele veio com o maravilhoso Windows 95, né? Aquele cara onde você plugava alguma coisa USB e ele crashava. Era maravilhoso aquilo. Era uma época, vamos dizer, né? Era uma época de muita aprendizagem. Mas pouquinho tempo depois, 97, eu tinha um amigo
E, aliás, Adriano, valeu. Ele chegou para mim e falou: olha, você quer explorar um mercado que ninguém tá vendo? Falou, tá, o que você quer dizer com isso? Falou, aprende um negócio chamado Linux. E em 97, cara, ninguém conhecia nada disso. Eu fui na Santa Ifigênia, comprei meu primeiro CD de Linux. SUSE em alemão. Foi impraticável. Voltei na Santa Ifigênia, consegui convencer lá o camelô a trocar para mim. E comecei a brincar, né, com Mandrake, com Red Hat, com Conectiva. E ali eu posso dizer que eu comecei minha carreira de TI. Porque com Linux você é obrigado a aprender tudo. Desde a instalação, a parametrização da instalação, customização, pós-instalação, compilação dos drivers. Então, era uma época em que a gente não tinha informação nenhuma. Você raspava lá o Alta Vista, o Yahoo, à procura de informação e não tinha muita coisa. Mais ou menos em algumas páginas de manual, ou uma página de um desenvolvedor, tudo em inglês. E era isso. Era cara e coragem. Eu acho que foi a minha grande escola. Porque até hoje eu uso no meu computador pessoal, no meu laboratório. As principais práticas que eu tenho que fazer hoje são orientadas a ser feitas em Linux. E grande parte da minha carreira foi feita em cima disso. E eu tive muita sorte, porque eu comecei um curso de... Na época eu trabalhava com telecom. Eu era assistente de projeto, algo do tipo, para telefonia pública, porque a gente teve um grande boom, né? Nos anos 2000 de instalação do Speed, instalação da linha na sua casa. E eu comecei a trabalhar numa empresa e fazendo o curso de telecomunicações, eu pude aprender, acho que a minha grande lição, e para onde eu voltei nos últimos anos, que era a parte de Firewall. Eu aprendi Linux e pouquíssimo tempo depois eu aprendi IP Chains e pouco depois IP Tables. Então, são firewalls baseados lá na camada 4, você bloqueia a porta, protocolo, origem, destino, na teia. Eu acho que ali foi a minha grande lição e eu passei quase 10 anos trabalhando com isso. Foi desenvolvendo outras habilidades, aprendendo outras implementações, DNS, correio, proxy, Samba, mas tudo sempre para atender demandas de menor, para clientes de menor tamanho, e numa época em que você era obrigado a fazer tudo. A gente tinha que fazer cabeamento, porque não tinha quem fizesse, montagem do rack, montagem do hardware. Você instalava o sistema operacional, né? A gente cruzava e cabeceava no mesmo jogo. O Daniel é mais novinho, mas você, eu tenho certeza que você fez isso, Sérgio. De ter vários papéis. Cara, né? eu comecei a trabalhar em 94, né, meu? Tenho 45 anos, né? Então a gente tem a mesma idade. Então, o que você viveu, tecnologicamente falando, eu também vivi. Você viu, Daniel? Ele Não, olhou cara, pra Você mim, fez a cara, e já mesma falou que coisa. que eu sou velho, né? Então, eu, não, Não, eu tenho, mesmo eu que você tenho não tenha feito a 41, mesma coisa. então. Não, eu lembro, cara, você falando, pô, eu comecei a trabalhar na área de TI em 97, não, 98, acho que foi 98, 99, eu comecei a trabalhar, estagiário. Meu primeiro curso de informática foi em 96, isso eu nunca vou esquecer, porque eu fiz curso com Windows 3.11, né? Tinha lá o curso de Windows, curso de DOS, tinha curso de internet. Olha, curso de internet, cara. Curso de Então, assim, internet, cara, que maravilhoso. isso daí isso você falando, cara. Eu lembro que quando eu estagiei, eu estagiei no governo do estado. E o servidor de e-mail, que era conectado com a Send Prodesp, e-mail. se eu não me engano, alguma coisa desse tipo, era SendMail, era Linux. Cara, era um japonês que era o único cara
que sabia mexer naquele computador, velho. CDB Entendeu? era Então, terrível, isso porque já, era tudo baseado em isso variável de já em execução. 98. Cara, se faltasse energia lá, caísse o servidor, não subia. Não subia, ele não subia. Tinha que ir lá, botar um disquetinho, dar os comandos aí pra ele voltar. Era assim. Isso eu me recordo muito bem, cara. Assim, era uma época em que a gente era obrigado a fazer tudo. Porque hoje a gente tem profissional no mercado. Existe um gap enorme, porque a nossa demanda cresceu muito. A nossa demanda tecnológica, né? E naturalmente a nossa dependência tecnológica. Mas comparado ao que era no passado, era pior ainda. E o que acontecia? Eu sempre fui um cara de infra. Eu aprendi Windows, aprendi outras ferramentas, né? Middleware, aí aprendi Apache, IS. Fui aprendendo outras ferramentas dentro daquele contexto, né? Nunca fui um desenvolvedor, né? Tô resolvendo isso. Mas, mas o cara que era desenvolvedor também ele aprendia mais de uma linguagem, ele aprendia banco de dados, ele aprendia alguma coisa de sistema operacional, ele aprendia middleware, porque não tinha quem fizesse. Era muito natural que a gente se obrigasse a pegar disciplinas ou mesmo tecnologias que a gente não dominava, porque não havia quem fizesse. Era uma época muito rica nesse sentido, né? E assim, a gente tinha mais sorte que juízo, né? Na maior parte dos casos. Eu comecei nessa época É, desse jeito, fui mudando o papel, fui aí abrir empresa, comecei a prestar serviços, comecei a vender serviços mais tecnicamente mais exigentes, como por exemplo Correio. O Correio sempre foi uma área difícil, porque você estava muito sujeito a ser invadido ou alguém usar errado do seu servidor de correio e você cair lá num CERT da vida, e você ou cair numa lista de spam e você ter que tirar aquele servidor lá do Spam House, por exemplo. Mas eu comecei a vender esses serviços mais tecnicamente mais exigentes. Até Traffic Sharper eu acabei vendendo uma vez. Tinha quase 9.000 regras de firewall. Era um absurdo. Mas a gente vivia isso, né? A gente vivia tudo que aparecia, como não tinha muito profissional no mercado, e muitos dos que tinham sumiam. O cara fazia a entrega e sumia. A gente se caía muito no mercado. Mas aí surgiu uma segunda paixão, que foi o ensino. Em 2003, uma escola me chamou para começar a dar aulas e eu comecei a criar cursos lá dentro. Trabalhei com outro professor que era sensacional. Aliás, outro Adriano, obrigado, hein? Foi ótimo trabalhar com você, cara. Comecei a gerar conteúdo, na época ainda em Conectiva, antes da Conectiva ter sido adquirida pela Mandrake. Mudei o curso para Debian. Então, quando surgiu o Debian 3, que veio, acho que a mágica que fez com que a gente adotasse Linux de verdade foi a resolução de pacotes, a resolução de dependência de pacotes. Lá com apt-get, com Yum, que hoje em dia é tão comum, né? 2003, 2005, isso não existia. A gente tinha sorte quando conseguia resolver uma dependência corretamente. Foi passando o tempo, fui fazendo outros projetos, me tornei gerente de operações, vim da T-Systems, porque em 2012 eu consegui ir para uma camada de clientes que eu não atendia, clientes aí multinacionais, com infraestrutura de missão crítica, sei lá, rodando um cluster de Oracle, rodando um cluster de VMware, rodando um cluster de Linux. E foi passando esse tempo aí com várias outras
disciplinas até que em 2018 eu virei gerente de projetos. Foi uma grande virada na minha carreira, porque eu fui para o outro lado da mesa, fui para o lado de quem precisa do serviço. Só que eu já sabia muitas das coisas que eu precisava, já sabia como tinham que ser entregues. Então, foi muito bom, porque muitos dos projetos que eu peguei naquele período, projetos muito pesados, tá? Por exemplo, em 2019, eu migrei um data center de uma grande companhia de petróleo. Do Rio de Janeiro para São Paulo, 40 horas de downtime, full downtime. 10 hacks. Nenhum incidente. Pude aprender muito com isso. No mesmo ano, pude trazer também de um outro cliente nosso mais de 200 terabytes em toda a infraestrutura do cliente. Tudo que você pode imaginar tinha. SAP, tinha Oracle, tinha Exchange, cluster de Exchange, tinha Linux, tinha Windows, tinha o Java lá dentro. E com isso eu pude praticar várias estratégias diferentes de migração. Eu não estava ainda full em cloud, já tinha passado por um outro projeto de cloud que eu tinha colaborado como líder, não como engenheiro. E foi maravilhoso passar por essas experiências de transição, transformação, gerenciamento de disaster recovery, porque quando eu fui para a AWS, propriamente dito, em 2021, eu me tornei responsável por uma área para adoção de nuvem. Eu conheci um negócio chamado Prescriptive Guidance, que é assim maravilhoso. Ele tem diversos planos de como você migra do on-prem para cloud, cloud para cloud, de Oracle para RDS, de Oracle para Postgre, de MariaDB para Oracle, trocando esquema. É um negócio maravilhoso. Quem não conhece o Prescriptive Guidance, gente, vale ouro aquilo. Porque ele abre sua mente para como você precisa fazer aquele trabalho. Tem os papéis, responsabilidades, tem as etapas. É incrível. É incrível. Quem tiver nessa linha de transição e transformação, lá aplicar os 6R, 7Rs, Prescriptive Guidance embaixo do bolso. Né? Assim, embaixo do braço, dentro do bolso, leva com você. Porque ele vai fazer toda a diferença. E passei por DevOps, né? Passei por uma outra casa, também um abraço aí aos meus amigos que ficaram na Kyndryl. Foi um projeto super legal, o pessoal cuidávamos de uma instituição financeira grande, muito grande, mas eu tinha essa necessidade de voltar à cyber. Eu sentia que desde a pandemia o mercado em geral precisava de profissionais de cibersegurança. Eu já tinha uma especialidade na qual eu estava ficando mais ou menos bom, que é cloud, e decidi trazer toda a minha experiência lá do passado, quando eu tinha que instalar o antivírus, sanitizar a máquina, instalava o firewall, lá em 1930, com o que a gente tem hoje em cloud, e cloud é uma maravilha porque tem muitos produtos, está tudo pronto, tá na prateleira, você pega, conecta, está funcionando. Pude trazer isso para CloudSec. É onde eu estou agora. Né? Me especializei em segurança de nuvem nos últimos anos e é isso que eu promovo aqui com os nossos clientes de base, para novos clientes, com ferramentas nativas da nuvem, AWS, Azure principalmente, com ferramentas de terceiros, com Synapse, que fazem a proteção de nuvem como o cliente precisa que seja feito. Integrando todas as suas contas, organizações, homogeneizando políticas de segurança, traduzindo aquela política de dentro da companhia para dentro da nuvem. Porque muitas vezes o cara de cyber não conhece de nuvem, o cara de nuvem não conhece de cyber.
E quando a gente tem, e eu estou vendo uma geração vindo nesse caminho, o, profissionais se formando em nuvem e em cyber, esse cara é realmente um profissional inteiro. Da mesma forma que o DevSecOps. O DevOps é um braço e o cyber é outro. Quando essa união acontece, sim, a gente tem um profissional realmente inteiro. Ele conhece as duas disciplinas profundamente para que as duas sejam relevantes para trazer segurança para a companhia que ele está atendendo. E tem sido muito legal, tá? Ver isso acontecendo. Muitas pessoas ficam me procurando à procura de dicas sobre cyber e sobre cloud. Elas já não dissociam mais uma coisa da outra. E eu vejo não só eu, também vejo outras pessoas fazendo o mesmo caminho, né? O Léo e o Dan Rezende e o Léo Ciccone, que eram AWS, né? O Léo ainda é AWS. Tem o Rodrigo Diniz, que está fazendo o mesmo caminho, já com curso no mercado. É bacana, porque a gente precisa desse tipo, pessoas nesse mercado. O mercado de cyber é o mercado que menos tem pessoas, que tem mais gap. Para você ter cloud e cyber, fica mais difícil ainda. Então, tem sido legal ver esse crescimento. Ele ainda não é proporcional ao crescimento de nuvem e, naturalmente, ao crescimento de ameaças. Mas tem sido muito legal ver isso acontecer. A gente chega lá. Boa, cara, caramba, foi uma viagem no tempo aí. Se eu tivesse com um DeLorean aqui, o negócio ia tá loucura, velho. Pô, é, 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 é engraçado que, tipo, você vai falando, né? E assim, muito do que você falou, parte eu vivenciei, parte eu participei, assim, de forma paralela, porque a minha carreira é voltada para infraestrutura, né? Mas o meu foco sempre foi o Windows. Eu lembro que no estágio foi quando eu tive contato com Windows NT, e aí eu fui começar a aprender mesmo a grandeza de questão do corporativo, mesmo muita gente, né, naquela época falava, repartição pública não funciona, pelo contrário, naquela época foi quando eu comecei mesmo a vivenciar, e depois fui pro privado. E aí você chegou no ponto, né, da questão da tua carreira, quando você entrou você viu cloud, você viu uma oportunidade, você começou a trabalhar, e aí você viu na questão da segurança, porque, né, você mesmo comentou, né, na questão da tua carreira, você foi infraestrutura, mas você foi sempre nessa parte mesmo da segurança, né, da segurança física, né? Você foi tratando com questão de firewall, pegou lá atrás, lá, IP tables. Nossa, fazia tempo que eu não via IP tables, para você ter uma ideia, Cara, né, cara? É um eu negócio mexi com o IP que. Forward. O Então, IP porra, cara, Tables é o neto, o IP Chains é o pai, o IP Forward é o avô. então, porra, cara, o IP Forward, acho que, nossa, acho que que você falou assim, acho que eu lembro de ter lido livros lá na época da faculdade, comecinho de 2000, né? Então, trabalhos que tinha que fazer, e aí você pega, né, a evolução, né? Você se deu deu um salto para a questão do cloud, entrando no cloud, e aí você falou assim, pô, segurança hoje, cibersegurança, a gente tem que olhar de uma forma muito assim ampla, muito crítica, né? Por quê? Porque ela está em todo lugar ao mesmo tempo. é, E o que você falou é a mais pura verdade, o gap que a gente tem hoje de profissionais de cibersegurança, né? Profissionais que todas as empresas precisam, né? E aí você pega a questão da cloud, cyber. Hoje você pega perfis que a pessoa só quer trabalhar com cloud, ela não quer saber de cyber, a pessoa só quer trabalhar com cyber, não quer saber de cloud. E aí quando você pega um profissional que tem esses dois poderes aí, esses dois interesses, e faz uma fusão, cara, você tem um cara que hoje ele vai ser disputado a tapa por empresas.
Posso dizer como é que eu cheguei nessa conclusão? Claro. Gente, eu tava assistindo a Disney. Juro por Deus. Tem um programa na Disney, lá no Disney Plus. Ô Disney, patrocina o canal aqui, hein? Se alguém da Disney vê, ó, patrocina o canal aqui. Patrocina nós, Disney, patrocina nós, hein? A gente já trouxe Ah, alguém da Disney aqui, mas foi da Disney Park, né? É. Walt Disney, na verdade, né? É, Do do Walt grupo Disney. Disney, é. tem um programa chamado Mercado Ilegal com Mariana Van Zeller. A Mariana ela é uma jornalista luso-alemã, luso-germânica, né? E ela foi a única jornalista portuguesa que estava no 11 de setembro. Então ela cobriu a queda do prédio. Sim, a mulher é incrível. Incrível. Ela vai pra zona de guerra. Ela é incrível. E eu tava assistindo a terceira temporada, lá finalzinho de 22 para 23. E tinha dois episódios que me chamaram muita atenção. Um sobre criptomoedas, que é um mercado muito cinzento em termos de legalidade e uso da criptomoeda. Não vou entrar nesse mérito, não conheço disso, só o que eu vi no episódio. Mas ela falou sobre. Um outro episódio que eu assisti foi sobre cybercrime. E ela entrevistou o cara do Walkbeat. Não é pouca coisa. Ela. Um dos dados que eles tinham levantado nesse episódio é que, na época, deve ter sido gravado em 2019, 2020, talvez. Foi exibido em 22, 23. Eles estavam capturando 3% do tráfego, e os 3% do tráfego, do tráfego de internet global, já tinham 36 milhões de ataques por segundo. Gente, é só fazer uma regra de 3. Então a gente vai chegar assim, em mais de 1 bilhão de ataques por segundo. Hoje, isso eu estou falando pré-inteligência artificial. Hoje o nosso número é muito pior. Ali eu saquei. Precisamos de braço e cabeça para o mercado de segurança. Porque, primeiro, não damos mais conta. Já não damos conta do que existe hoje. Mesmo com ferramental, tem muito ferramental bom no mercado. E piorou, porque agora existem modelos de inteligência artificial embarcados junto com cybercrime. Né? Recentemente pegaram o Cloud da Anthropic e embarcaram numa plataforma de ataque. Além de todos os outros crimes, tá, que já acontecem, Ransomware as a Service e vários outros. Ali eu já tinha entendido. E eu ainda estava fazendo o MBA em transformação digital. Eu quase fechei para poder seguir em cyber. Mas ali eu já tinha entendido que o nosso mercado de tecnologia precisa de profissionais de cibersegurança. E a gente tem nichos que não são explorados. Né? A parte de application security, pouquíssimo explorado. API security, cloud security. Porque o profissional de cyber tradicional, ele ele vem de uma escola de endpoint protection, de perímetro, lá implementando firewall, IDS, PS. Ele vem de gestão de identidade, num modelo de identidade em que isso normalmente está associado a um CPF. Hoje, nós temos diversos tipos de conta, entidades humanas e não humanas, que são ou não efêmeras. A natureza da nuvem é ser efêmero. Então, você vai subir uma identidade, essa identidade vai atender alguma determinada demanda de negócio, mas acabou a demanda de negócio, ela deixa de existir. E o profissional de cyber tradicional ele vai ver isso.
Só que ele vai chegar na nuvem e aquilo não transpõe, porque aquilo não é perene, como ele está habituado a gerenciar. E as próprias ferramentas que ele está usando no ambiente convencional também não fazem essa curva. Não necessariamente fazem essa curva, né? Vamos deixar isso claro. Porque vamos pegar, por exemplo, ferramentas de gestão de vulnerabilidade. Ele vai pegar lá todos os pacotes que estão ou não vulneráveis da máquina Windows, Linux, o que for. Ele não vai ler a camada de API da nuvem. Ele não entende. E aí é onde entra o Synapse, por exemplo. Mudou o jogo. Ali eu te entendi. E foi por isso que eu me alistei, né? Vamos dizer assim. Então, você disse que hoje é um cenário que a gente vê dia após dia aí quando acontece algum incidente de segurança, né? Principalmente que envolve ambientes totalmente em cloud ou até ambientes híbridos, né? E o negócio é a gente tentar cada vez mais trazer profissionais para esse ramo, que é uma tendência ainda mais agora com a questão da IA, né? Que aí é uma coisa que, assim, eu vou tentar já trazer uma questão, né? Pensando já na questão da AWS, né? E aí eu queria que você falasse pra gente assim, acho que não de uma forma muito detalhada, porque é muita coisa, mas eu tive na AWS Summit em agosto, né? Foi agosto, a AWS Summit. Eu tava lá, hein? Cara, eu assisti duas. Então, Eu tava foi lá com o a primeira jaquetinha. vez que eu fui lá. A Marília falou a mesma coisa, eu não vi nenhum dos dois, infelizmente, mas o ano que vem, quem sabe, eu encontro vocês lá. Aí já vai ficar marcado. A gente toma um E café. eu assisti, cara, pô, com certeza. E eu assisti, cara, uma palestra, não vou lembrar o nome da pessoa, das pessoas. E cara, aí que eu fui ver a gama de ferramentas, né, de segurança em cloud que a AWS possui hoje, né? E aí assim, cara, eu vi É que muita e coisa. aí eles deram alguns números lá, questão de quantidade de ataques, DDoS, quantidade de domínios maliciosos que são identificados, tudo. Aí eu queria que você explicasse assim, de uma forma geral, né? E aí também a questão da IA, que até foi um post que você fez também falando da questão do uso da IA hoje dentro das proteções, né, dentro das ferramentas, dos agentes. Então, tentar dar um overview assim dessas ferramentas, né? E, pô, e o que elas hoje, para quem não conhece, o que ela traz de benefício hoje para as empresas, né, que têm hoje seus sistemas, seu negócio embarcado em cloud, ou até mesmo aquela empresa que quer colocar hoje o seu ambiente, fazer uma migração do on-premise para o cloud, e às vezes tem receio justamente por conta do que você falou, da questão da segurança, que às vezes a pessoa ela sabe que ela tem um file dela lá, ela tá vendo, e aí ela quer trazer, e ela fica com receio de mandar isso para a nuvem porque ela fica sem ver, né? Ela não tem aquela questão visual de falar assim, pô, meus dados estavam aqui no servidorzinho, dentro de um rack, dentro de uma sala. Agora eu não estou vendo mais isso. E se acontece um ataque, como é que fica? Bom, vamos fatiar o boi. Com Acho que certeza. é melhor. Acho que eu falei acho que umas três perguntas, acho que tem umas três perguntas aí. Não. Vamos lá, primeira coisa. Quando a gente está falando de transformação, e aí posso falar com alguma propriedade, porque terminei o meu MBA em transformação digital. Nenhum framework de transformação preconiza segurança. A transformação digital, ela vai normalmente priorizar aspectos de eficiência operacional, velocidade do mercado, né, o go-to-market. Ela vai priorizar ROI, porque o investidor quer o retorno financeiro dele. Então, ou redução de custo, o foco da transformação digital está em outro lugar. Mas é por isso que a gente tem frameworks de segurança. Então, para fazer um landing zone corretamente, o que eu sugiro para qualquer empresa? Primeiro, faz um estudo
de viabilidade, né? Técnica e financeira, claro. Se a gente pode propor tudo e eles podem não ter dinheiro nenhum para pagar. O que eu preciso para chegar com segurança? Ou com que nível de segurança eu aceito ir para a nuvem? Esse é o primeiro ponto. Aí, como que eu vou para a nuvem? Eu vou para uma? Eu vou para duas? Porque isso também está associado à estratégia de continuidade de negócios. Recuperação do ambiente em caso de um desastre natural ou causado por algum tipo de incidente. Um cyber incidente, por exemplo. Natural, acho que o melhor exemplo de que a gente não está isento disso foi o que aconteceu no Rio Grande do Sul. Meu pai estava lá, porque minha família mora lá. Por sorte, minha mãe estava aqui, na minha casa. Ainda assim, meu pai ficou 2 semanas lá, isolado. Estava num lugar seguro, no centro de Porto Alegre, no apartamento da minha irmã, mas mesmo assim, estava sofrendo como todo o estado sofreu. Isso é um cenário claro. E nós no Brasil, a gente não está acostumado ao que acontece lá fora. Guerra, incidente nuclear. Então a gente meio que faz, só que a gente não faz como eles fazem. Aliás, eu não sei nem se eu posso falar isso aqui, tá? Não sei nem se precisa cortar esse negócio. Mas assim, lá fora eles levam isso muito a sério. Muito a sério. Porque lá existe plantas nucleares em vários lugares. Para você poder ter realmente resiliência, você tem que estar a 600 quilômetros apartado. Então os caras fazem isso a sério. Essa estratégia de resiliência e continuidade de negócio, ela precisa existir. Isso exige custo também. Lembrando que resiliência, no caso de uma recuperação de desastre, é diferente de resiliência no caso de um incidente de ransomware. São coisas diferentes, tá? Vamos deixar isso claro, porque às vezes as pessoas misturam as coisas. Se você fez um lane zone correto, né, com um security by design, acompanhando sua arquitetura, não é sempre que acompanha. Um security by design, acompanhando sua equipe de desenvolvimento, e um plano de resiliência, você já está muito bem. Quando você tem security by design, as ferramentas vão brotar. Você vai precisar de Security Hub, você vai precisar de um List Manager. Estou falando só das ferramentas da AWS, tá? Porque elas eu conheço um pouco melhor. Todas essas ferramentas existem em todas as nuvens. Tá? Mas você vai ter um Security Hub para concentrar os seus findings, um CloudTrail para poder concentrar suas logs de auditoria e de management. Você vai ter um CloudBot Logs para poder concentrar suas logs de aplicação. Lembrando que isso normalmente é demanda legal. Você é obrigado a ter. Se você não tem, você não está compliance. Seja lá com a normativa que reza o seu negócio, métodos de pagamento, precisam do PCI. Ou o que quer que seja, tá? Às vezes é saúde, ou automobilístico. Cada um vai ter regras diferentes para poder rezar sobre o seu negócio. Você precisa de um guardador para poder entender o que está acontecendo dentro do seu ambiente, para poder ter capacidade de resposta. E eu estou falando, gente, das ferramentas mais básicas possíveis. Mace, para poder fazer um full scan à procura de PII. Lá, cartão de crédito, dados pessoais. Temos LGPD, então temos uma obrigação legal para cumprir aqui, sobre privacidade. Vamos lá, quem mais tem? Inspector. Inspector, para poder varrer pacotes no seu container, nas suas VMs. Você tem que ter um detective para poder entender, fazer correlacionamento com o que está acontecendo no seu ambiente. Então, assim, tem um monte de ferramentas. Isso é o básico. Muitas vezes, você vai ter uma suite de ferramentas que não tem todas as ferramentas nativas. Né? Por exemplo, o cliente tem on-premises. Por que ele vai empurrar as logs dele para o CIEM da AWS se ele já tem um CIEM?
faz mais sentido ele empurrar as logs lá no CIEM dele, lá no QRadar, no Splunk, no Elastic Security, ou no Xian, tô falando um monte de fabricantes diferentes, tá, galera? Porque ali ele já tem uma operação de segurança que funciona. Ele já tem pessoas que ficam olhando aquilo 24/7. Se tem alguma coisa estranha, esse cara vai ligar para alguém. Já existe capacidade de resposta. Então, acho que se a gente pode fatiar o boi, primeiro, precisamos de uma arquitetura de software e de infraestrutura de nuvem orientada à segurança. Porque isso não é preconizado na transformação. Segundo, precisamos de ferramental que dê embasamento a isso. E existem um monte de frameworks que dão subsídio para isso. Né? Vou pegar o mais óbvio deles, que é o Zero Trust. Nunca confie, sempre verifique. Isso serve para tudo na vida. Você precisa de ter camadas adicionais, né? Precisa ter, a gente chama isso de defesa em profundidade, né? Você precisa ter camadas adicionais que vão criando obstáculos para que aquilo seja mais difícil ao atacante. Se é mais difícil, ele pode desistir. Essa semana eu vi um negócio muito legal na Fastly. Eles fizeram um WAF novo que funciona assim. É muito legal. Você é um bot que está disparando ataque contra uma página web. Naturalmente vai passar no WAF, certo? Todo mundo concorda? Sim, com Beleza. certeza. Sabe o que o WAF da Fastly faz? Quando ele identifica que o cara é um bot, ele dá uma canseira no bot. Ele não bloqueia o bot. Ele joga o bot num loop em que ele fica meio perdido, ele não sabe o que está acontecendo, ele troca os padrões e ele confunde o atacante. Eles desenvolveram o bot em cima de um princípio da neurociência chamado sludge, que se você fica criando tanto atrito, tanta dificuldade, tá num dos meus posts, você fica criando tanta dificuldade para que o bot chegue a algum lugar, que o cara desiste. Gente, é genial. Porque não precisa derrubar o cara. Você só dá uma canseira nele. E, claro, como ele identificou que aquilo é um bot, um bad bot, ele nunca vai chegar no tráfego limpo. Né? Não vai junto com o tráfego limpo. Ele vai ficar naquele loop lá. É muito esperto. Cara, Wagner, muito bom. Mas assim, ó, pô, você deu uma aula aqui já de cloud, de segurança. Mas assim, ó, eu tenho que falar de um assunto muito importante aqui, tá? E eu vou começar mudando um pouquinho de assunto, falando de certificação. E aí eu vou trazer uma polêmica aqui. Na sua opinião, cara, por que você acha que ter uma certificação é importante? Vamos lá. Pode ser meu TDAH falando, tá? Mas vamos. TDAH tá em moda, né? Bom, mas eu queria que fosse só brincadeira. Tá? Vamos pegar assim. Eu tive uma discussão uma vez com um indiano sobre isso, no LinkedIn. O indiano então... sentando o pau nas certificações, de que isso era uma bobagem e tal. Vamos pegar alguns exemplos. Você pegaria um ônibus ou um avião com alguém que não tivesse o brevet? Ou a carteira de habilitação? Não. Teoricamente, não. Sim. Mas vamos lembrar uma coisa. Vamos pegar uma analogia de futebol. Jogo é jogo, treino é treino. Treino é treino. Neste contexto, a certificação é jogo ou treino? Jogo. Jogo. A certificação, para mim, é treino. Por quê? Por quê? Certificação nenhuma
vai cobrir todos os cenários possíveis da realidade. Bom, só que vamos pegar, por exemplo, o Usain Bolt, o cara que foi o mais rápido do mundo. Se ele estiver correndo lá nos 400 metros, nos 100 metros, o cara vai arrebentar. Se ele estiver correndo de um leão, ele vai arrebentar mais ainda. É claro, a habilidade já está lá. Ele já está exercendo ela na sua plenitude. As certificações, no meu entender, elas servem para que o RH, a equipe de contratação, que separe um pouco o que eles têm de expectativa. Expectativa não é igual resultado. Algumas das pessoas, das melhores pessoas, dos melhores profissionais com quem eu já trabalhei, não tem uma certificação. Perfeito. Eu tenho um amigo que ele foi capaz de fazer um script que simulava um recurso do Vemma. Um script feito em Bash. Aliás, um abraço, Michel. O cara é genial. Ele é muito bom. Ele pegou a interface que comunica com o Vemma, lá o GoVC. Ele pegou o Bash. Ele pegou uma série de scripts e emulou o que uma regra de não afinidade faria dentro do Vemma. Isso não é pouca coisa. Isso é habilidade. É gente boa que sabe o que faz. Isso é jogo, não é treino. Só que a gente não pode simplesmente dizer que elas não têm valor nenhum, porque também não é verdade. Todas as certificações vão te preparar para sair do ponto A para o ponto B. É uma corrida. Você tem 2 horas, 1 hora, 10 horas, X horas. Você chegou vivo? Você chegou com o seu uniforme todo? Você chegou, tá respirando? Você chegou. Se você não chegou no tempo, você falhou. E eu já falhei em muitas certificações, galera. É natural falhar. Claro, quando você passa a estudar continuamente, fica mais difícil falhar. Por quê? Você aprende truques para estudar com mais eficiência, né? Por exemplo, eu estudo usando Pomodoro. Estuda 25, folga 5. Ah, pô, mas eu também uso e não está dando certo para mim. Ah, mas olha, eu peguei o Feynman, método Feynman, e juntei. Vocês conhecem o método Feynman? Eu não. Não. Vocês assistiram Oppenheimer? Também não. O filme Oppenheimer? Eu não. Oppenheimer. Sabe aquele menino do The Boys? Ah, sim, Já eu que você sei. assistiu? O Hill. Ele tá no filme. Sim. Ele faz um cientista real chamado Richard Feynman. Todo mundo pode procurar no YouTube, tem um documentário dublado, genial sobre a vida do cara. Ele descobriu uma lei da natureza. Então ele é igual Einstein, tá? Só que ele também tocava bongô, ele aprendeu a desenhar, ele tinha prazer em fazer a ciência dele. E ele desenvolveu um método. Lá nos anos 60, 50, 60, ele tinha um programa na TV chamado... qual que era o nome? O Mundo do Richard Feynman, alguma coisa assim. Em que ele ensinava para as crianças. E como é que funcionava lá no programa dele? Ele desenvolveu um método em que ele sempre tomava nota simples. Tão simples a ponto de explicar para uma criança. Este é o segredo. Então, quando eu vou estudar para um exame, galera, eu estou fazendo o curso, estou tomando minhas notas, para que seja tão simples quanto explicar para minha filha de 9 anos como que aquilo é feito. E claro, naturalmente, isso tem múltiplas camadas. Por isso que existem múltiplos níveis. Não dá para a gente tirar o valor das certificações. Elas são valiosas.
elas são valiosas para o profissional, elas são valiosas para o mercado, elas são valiosas para o contratante, mas também não dá para supervalorizar as certificações, porque o oposto também não é verdade. Eu tenho muito orgulho da minha jaqueta. Ter ido para o Reinvent ano passado me motivou a ir atrás dela. Mas isso não me torna uma sumidade de nada. Eu só dou conta da minha disciplina. Aprendi muitas coisas quando eu estudei sobre machine learning, sobre data, sobre developer. Isso me motivou a querer aprender a programar. Pô, com 30 anos de Linux, eu só sabia programar em Shell. Nos últimos 2 meses, eu estou aprendendo Python. Por ano que vem, eu vou aprender CUDA. Eu quero programar dentro da GPU. Então, assim, múltiplas camadas. Eu vou chegar lá uma hora. Para você que está estudando agora, que, sei lá, está quebrando a cabeça, simplifica. Pomodoro e Feynman. Estuda todo dia um pouco. Porque no último semestre não. Mas no primeiro semestre, em que eu fui atrás das provas, eu cheguei a fazer mais de uma prova por mês. Eu estudava todo dia. De 2 a 4 horas. É muito cansativo. É inegável, tá? Só que a conquista também é muito gratificante. Quantos Golden Jacket deve ter no Brasil? Porque eu não sei. Não deve Também ser não muito. sei. Com os exames não deve ser muito, né? Tem os programas Ambassador e o Community Builder, que aí tem bastante. Eu acho que tem mais de 70. Mas a conquista é importante. Você precisa, de alguma maneira, tangibilizar isso. Isso precisa resultar em algum ganho para você. Para mim, eu aprendi 1 milhão de coisas sobre programação, sobre segurança de programação, sobre segurança de data lake, sobre os métodos de machine learning que são usados no background para as boas ferramentas, né? O Ardani, o Xenia da Palo Alto, o pessoal da CrowdStrike, todos eles usam agora algum tipo de machine learning associado, né, aos suas detecções de ameaça. A Google tem um modelo sensacional. Isso me abriu os olhos para como que é feita a salsicha. Estudar é valiosíssimo, mesmo que você não passe em prova nenhuma, mesmo que você não faça prova nenhuma, porque isso te faz jogar bem. Isso Não, de verdade perfeito. é o Cara, treino. não, eu concordo, mas eu tenho uma opinião sobre certificação. Foi até um ponto que a gente falou com a Marília na live, e eu acho que ela, na verdade, ela falou isso, eu super concordei. Que eu acho assim, a certificação, você não tem que tirar por ser algo de vaidade, né? Ah, porque eu tenho a certificação. Eu acho que você tem que realmente tirar porque você está estudando para algo, você quer se especializar para algo, e a certificação, ela é um complemento disso, né? Está focado naquele nicho, onde você quer chegar, e a certificação ela vai te graduar, né? Mas como você disse, ela não Te habilita. te habilita, ela te ajuda, mas nem pense que só porque você tirou uma certificação que você sabe tudo. Porque quando você vai para a prática, cara, é totalmente diferente. E aí, eu vou te fazer Concordo 3 inteiramente com perguntas. vocês. Eu Boa, eu vou te concordo fazer até inteiramente com três. vocês, Serginho. Boa. E aí, ó, eu vou te fazer 3 perguntas em uma para você até responder. 3, hein? Manda. Na sua jornada de certificações, né? Qual foi a mais difícil? Se você já reprovou em Mais uma, hein? alguma, e quanto tempo você demorou para tirar todas as certificações? Vamos lá. Primeiro é mais difícil, né? Pode ser mais de uma? Boa. Pode, claro. Pode. Você falar que as 14 foram difíceis. Gente, em 2015, eu fiz a RHCE. Eu bombei. Eu fiz a RHCSA, que é a primeira de Linux, um sistema administrator da Red Hat. Red Hat 7. Ali eu destruí. Gabaritei na prova. Eu nunca gabaritei na vida, tá só ali.
bombei na segunda. Tirei acho que 170, 180 pontos, passava com 210, o limite é 300. Eu voltei inconformado. Muito feliz, porque no mesmo dia eu passei e eu recebi a notícia de que minha mulher estava grávida da minha filha. Então foi maravilhoso. Aquele dia foi maravilhoso. Mas eu voltei injuriado. Voltei para casa. Eu sou um cara que tem alguma memória. A memória é um pouquinho boa. Eu tomei nota de tudo o que caiu. Pô, tomei nota pra mim. Cheguei em casa, criei um laboratório só para fazer isso. Repeti aquilo por 6 meses. Contando o tempo. Porque eu queria aquilo. Eu queria ser RHCR. Lembra? Minha carreira sempre foi Linux. Isso foi uma das provas mais difíceis que eu já fiz. Posso afirmar tranquilamente que a Solutions Architect Professional foi a segunda. Fala pau, tá? Porque Essa já é da uma AWS, coisa né? é uma prova. Essa é da AWS. Fiz ano passado. E por ter feito e passado nela, eu ganhei a viagem para o Reinvent. Né? The Systems tinha um concurso interno. O primeiro que ganhasse, o primeiro que tirasse, passava. Eu tirei, já mandei de madrugada para a galera. No dia seguinte, eles já me mandaram lá um e-mail, dizendo que eu tinha ganhado. Tal. Eu fiquei super feliz. Mas você vê, foi uma discussão que eu tive com esse indiano. Porque são provas completamente diferentes. Uma prova é prática, de altíssimo nível. Pra vocês terem uma ideia, começava sem root, as duas máquinas. Quem já ouviu falar de SE Linux, não podia desabilitar, tá? Nem o FireOD, né? O serviço do iptables. Então, assim, muito difícil. Muito mesmo. Eu tenho até um brother, o Daniel Carvalho dos Santos, tá no Banco Bradesco. Ele foi nomeado este ano como profissional do ano pela Red Hat. Eles nomeiam uma pessoa por ano. O cara é ótimo. Ele me disse que essa prova foi a mais difícil que a Red Hat já fez. Eu estudei 6 meses, fiz ela no ano seguinte, passei. Com 215 pontos, né? Tipo, chutei, bateu na trave e entrou. A Solutions Architect Professional é o mesmo nível. Embora seja uma prova conceitual, né, uma prova de estudo de caso, é uma prova tecnicamente muito exigente. Muito. Níveis de integração de produto muito altos. E como toda prova professional e specialty, você tem um monte de respostas certas e a mais certa. O nível de exigência é tão alto quanto. Qual que era a segunda pergunta, Serginho? A segunda era, né? Se você já falou que já foi reprovado, né? Na verdade era. Já, um monte E de quanto vezes. tempo? E assim, ó. Mas eu queria saber de todas as certificações da AWS, quanto tempo você demorou para tirar todas? 4 Entendeu? anos. 4 anos. Então 4 não foi anos, algo mas... rápido, né? Então, assim, depende. Por exemplo, foram 4 anos por quê? Eu comecei em 2021, final de 21. Aí eu fiz outras certificações, fiz um MBA. Eu fiz outras coisas. Fiz um caminho de Azure na trilha de segurança. Tentei a CKA, já que eu trabalhava com Kubernetes na época. Não passei. Faltou 4% para passar no CKA. Passava com 66, eu tirei 62. Então, assim, fiz outros caminhos que não posso dizer que são contrários, né? São complementares. E no final das contas, a segurança tem tudo. Isso é outra vantagem de trabalhar com segurança. Então, eu diria que uma pessoa com bom senso, que bom senso significa que ela precisa amadurecer o que ela está aprendendo. Não é só estudar, marcar a prova e fazer. Porque eu vi outro dia um cara que disse que fez em 30 dias. Cara, 30 dias eu não faço nem os cursos. Pô, eu estudo direitinho, eu estudo de 2 a 4 horas por dia. Eu não consigo dar conta de fazer os cursos? Como é que esse cara fez todas as provas? Então, assim, é meio contraditório. Mas eu diria que de 2 anos, 3 anos, é tempo suficiente. Você amadureceu, você aprendeu o básico,
você amadureceu o intermediário, você adotou algumas linhas de especialização, machine learning, data, segurança, você alcançou as provas de nível expert no seu melhor. Então, naturalmente, é o período em que você vai ter que renovar aquelas outras lá, que você não precisa necessariamente renovar, né? Você vai fazer para poder já faz a de nível mais alto e renova a de nível mais baixo. Eu diria que de 2 a 3 anos é tempo assim muito ok para fazer com calma, com tranquilidade, sem morrer. É que quando eu voltei de Vegas, eu voltei muito empolgado. E eu já tinha certificações que estavam inspirando, o que me motivou naturalmente a apertar o passo. E a terceira Cara, pergunta? Acho que Não, você já respondeu respondeu. todas. Era se Ah, você já tinha passado, reprovado, né? Você falou que já reprovou em provas. Quanto tempo? Você falou 4 anos, né? E foi a mais difícil que você falou que foi a Solutions Architect da AWS, né? e a da Red Hat. E da Não, Red tudo. Hat. Da Red Pô. Hat. É porque a gente tá falando aqui, né, Daniel, que a gente tá pensando aqui, porque ele tá com a jaqueta só as da AWS, mas a gente esquece que ele tem outras certificações. Ele não tem todas as da AWS, ele tem Cara, outras além disso. Esse cara é uma biblioteca ambulante, um conhecimento assim vasto, né? Ó, a gente volta a se falar em fevereiro para eu te dizer se a CISP tá junto com as outras, tá? você tá estudando pra tirar a CISP, Fevereiro. Wagner, tá? Então, É. se tratando A CISP tem de um risco a ISACA, mais, né? é, A CISP é da Skill, da Skillware. da Skill, é verdade, é. Ó, Tô É confundindo, que a porque é CISP tanta tem um sigla risco que a às vezes mais, você... né? O bom dia do examinador custa $1.000. Com retake. Cara, isso é um negócio que pega a questão de custo, mas aí a gente teria que fazer um outro episódio só para falar sobre isso, né? Uma outra discussão, né? O valor da certificação hoje em dia. Mas, cara, aí assim, né? Você comentou das certificações, falou um pouco da sua história, falou da questão da segurança, cibersegurança, cloud hoje em dia. Aí a gente gostaria que você, hoje, né? Se viesse uma pessoa hoje, um profissional que está iniciando na carreira. E aí ele quer uma dica, né, ou dicas para ingressar na área de cloud e na área de cibersegurança. Ser um futuro Wagner aí, já com o mato já Coitado. cortado. Já com o mato cortado, né? Que quando você começou o mato tava alto, então agora já tá cortado, a gente já veio capinando, né? Então, quais dicas você daria hoje, quais conselhos você daria hoje para um profissional que hoje ele pretende ingressar na área de cibersegurança, com esse viés em cloud, né? Que dicas você daria para esse profissional? Ó, eu acho que eu vou te dar uma dica que eu acho que vai servir para tudo. Primeiro, nunca desvalorize aquilo que você já sabe. Aquilo pode ser usado, não importa o que você saiba. Aquilo pode ser usado para você dar o seu próximo passo. Eu comecei com Linux. De Linux eu fui para IPChains. Aí de IPChains eu fui para IPTables. Fui para outras coisas que estavam muito próximas. Então, quando você for fazer sua carreira, pensar na sua carreira, sempre pensa naquilo que está mais próximo. Quando eu comecei as provas, comecei pela arquitetura, depois pela operação, que estão mais próximas de mim. Eu deixei para o final aquilo que eram meus bichos. Developer. Prova difícil, cara. Cai muita coisa. Super subestimada, apesar de ser associate. Machine learning. É sempre meio assunto, mas eu nunca fui programador, assim, de código. Foi um grande desafio. Eu fui deixando os bichos para frente. Uma hora eu chego lá. Cheguei. Então, nunca dê passo, nunca planeje lá na frente. Mas começa pelo que está próximo. Porque o que está próximo você vai ser seguro. Aí,
falando de ensino propriamente dito, né? Formal. Posso falar de um grupo que eu pertenci? Não sei se... Claro, Fica à vontade. claro. Fica à vontade. Assim, tem um trabalho super legal do pessoal da Escola da Nuvem. Eu comecei a mentorar lá em 2021. Praticamente não tinha ninguém, né? Eu dava minha aula de Avengers. Algumas pessoas vão lembrar disso. Era uma mentoria de carreira, com viés técnico. E, claro, porque eu tenho viés técnico. Mas eu buscava outra coisa, porque eu encontrava, por exemplo, um mentorado que não sabia diferenciar os departamentos, ele não sabia o que era um ITSM. Por quê? Ele é lá de Quixoxó do Norte, lembrando que eu sou nordestino, sou de Recife, antes que alguém fale que eu não tenho lugar de fala, né? O cara, ele tá num lugar que ele não consome essa tecnologia, ele não consome essa camada que a gente consome aqui. Ele não conhece. Então, eu preparei essas pessoas para esse tipo de coisa. Lá na Escola da Nuvem. A Escola da Nuvem tem um programa super legal, eles ajudam com recolocação. Tem aí dezenas de voluntários, professores. O curso é bom. Tem apoio da AWS. Assim, tem literalmente dezenas de pessoas colaborando o tempo todo. Eu só parei de colaborar porque eu tinha toda essa formação, MBA, coisas que eu negligenciei por muito tempo na minha vida, que eu já não conseguia mais deixar de continuar negligenciando. Aí eu parei por um tempo. Em algum momento eu tenho certeza que eu vou voltar, porque é apaixonante ajudar as pessoas. E ver elas crescendo. Né? Tinha uma menina que foi minha mentorada, ela era lá do interior do Ceará. Mestra em economia. Virei pra ela e falei, chama Luana. Luana, por que você não vai trabalhar com data? Tem tudo a ver com você. Hoje ela é data science pleno, remoto, continua morando no mesmo lugar, transformou a vida dela. É maravilhoso ver isso. E eu pude ver isso lá quando comecei a dar aula em 2003 e continuo vendo isso hoje. A Escola da Nuvem é um bom exemplo. Temos um monte de cursos baratinhos. Hoje um monte. A Udemy tem um monte de coisa lá. Uma das minhas primeiras provas de cyber foi a da ISC, a Certified in Cybersecurity, a CC. Você vai pagar $50, mas é só em dezembro. Pô, você quer ir para o caminho de cyber? Faz ali em janeiro. Vai guardando um dinheirinho tá, para pagar lá os $50 no final do ano da anuidade. Pô, é legal. A prova não custa nada. Vai abrir um caminhão de coisas assim, de visão para você que não é de cyber. Para quem quer pegar CloudSec, vai para a Escola da Nuvem, vai na Udemy, pega o curso do Thor Pedersen, vai pagar lá R$ 25,90, paga a anuidade no final do ano, você já está no caminho certo. Vai exigir maturidade, porque você vai ter que aprender sobre cloud, vai ter que aprender sobre cyber. Esse conhecimento vai ter que evoluir dentro de você. Né? Tinha um amigo meu que dizia que não existe algoritmo de compactação para experiência. E o cara tá certo. Tem coisa que você tem que metabolizar. Você tem que ficar pensando sobre aquilo várias vezes para que aquilo aconteça dentro de você, que tenha uma solução dentro de você. Para CloudSec, esse é um caminho. É um ótimo caminho. Porque vemos aí, dia após dia, que a nuvem ela é um terreno que não é necessariamente seguro. Porque, por exemplo, só uma em cada 3 empresas tem CSPM ativo. O que significa que duas de cada 3 nem sabem o que está acontecendo. Na verdade, não é que elas não sabem o que está acontecendo. Elas não sabem o que pode acontecer. Que é o tamanho do buraco em que ela está. Para saber o que está acontecendo, ela precisa pôr alguma coisa real time, lá um guardani, por exemplo. Então, essas empresas chegarão nesse nível de maturidade. Só que se os profissionais chegarem antes, pô, melhor, né? Ele vai pegar um lugarzinho melhor lá
Na hora de... Ele vai poder até escolher a janelinha. Cara, É. muito bom mesmo. Estamos indo pro final desse papo super bacana. Minha cabeça bugou aqui com tanta informação, muita informação mesmo. E aí, pra gente finalizar, Wagner, gostaria que você indicasse um livro. A gente sempre pede para os nossos convidados indicarem um livro. E eu estou curioso para saber que livro você vai indicar. Pode ser livro técnico, livro não técnico. Fica à vontade, cara. Pensar. Ó, eu gosto de ler, hein? Faz uns bons anos que eu não leio. Não, Mas, isso eu não tenho dúvidas que você gosta de ler. Isso eu não tenho dúvidas. ó, posso recomendar dois? Claro, fica à Claro. vontade. Bom, algum curso que fale de cloud, algum curso, livro, porque os cursos são muito objetivos, mas às vezes a gente não precisa disso. O que a gente precisa é que o conhecimento seja mais diluído e que ele venha numa linguagem diferente. Relacionado à cloud tem um monte de coisa legal. Eu tinha aqueles livros da AWS, muito caros. Aliás, depois a gente pode até combinar. Estou querendo doar alguns livros, né? De repente vocês fazem um sorteio e tal, dou alguns livros que Boa, eu já não leio bacana. mais. Boa. Eu iria para um livro nesse caminho, de cloud. Tem um livro muito legal da O'Reilly. Aí já não é para quem tá, já não é para quem tá no início, tá? Não sei se esse livro tem em português, mas ele fala sobre resiliência de ambiente em nuvem. Então, eu estou trazendo resiliência porque a gente falou muito de segurança, mas resiliência é o que mantém o negócio de pé. Um grande exemplo disso é uma empresa de logística da Inglaterra. Eles tiveram um ataque de ransomware e não voltaram. Eles abriram falência. Né? Isso é fácil achar essa história na internet, tá? Então tem um livro sobre resiliência de nuvem. Deixa eu dar uma pesquisada aqui. Só um minuto. Enquanto ele pesquisa, Daniel, já falo para você tecer as suas considerações finais sobre esse episódio. Acho que você aprendeu um pouquinho com isso, né? Com o episódio de hoje, hein, Daniel? Cara, aprendi bastante, mas, né, você sai daqui hoje com a cabeça fritando, né, cara? Porque depois de alguns episódios com produtos, lógico que veio a Marília pra quebrar aí, mas hoje a gente fala sobre segurança, fala sobre infra aí, fazer uma viagem no tempo. Tem outras coisas pra gente conversar, mas a gente vai ter que marcar um outro episódio, senão a gente vai ficar aqui até amanhã. E até acessei aqui enquanto a gente estava conversando e o Wagner tava falando aqui do Escola da Nuvem. Eu não conhecia, depois eu vou dar uma estudada aqui no site, ver como que é, tudo direitinho, porque a gente já trouxe já aqui, né, em outros episódios já pessoas que têm projetos sociais, né? Inclusive a gente foi num evento, eu e o Sérgio, né? O evento do Cyber Next Gen, que foi organizado pelo Instituto Tech Kids, né? Da Karina. Super bacana, voltado à conscientização em cibersegurança para crianças e jovens, né? E, cara, acho que só agradecer. Vou deixar o Wagner agora falar o livro dele, depois eu volto aqui com as considerações. Os dois livros. Engineering Resilient Systems in AWS, da O'Reilly, tem um sapo. Né? Os livros da O'Reilly sempre tem um bicho, né? É um livro que eu ganhei lá no Reinvent do ano passado. Precisamos trazer resiliência de nuvem para a mesa. Da mesma forma, precisamos trazer segurança. Porque senão, aquela unidade de negócio vai morrer. Principalmente a unidade que nasceu em nuvem, se ela for sequestrada, ou se aí sequestrada, entenda, sequestram a conta, destroem tudo e não tem de onde voltar. Já era. Então, precisamos trazer isso para a mesa, porque é um assunto pouco discutido, mas muito discutido no Reinvent desse ano. As duas coisas que eu mais vi: uso de agente e resiliência.
E o outro livro, que não tem nada a ver com isso, é um livro de ficção, do Patrick Rothfuss, chama O Temor do Sábio. É o segundo livro do Crônicas do Matador do Rei, que o nosso amigo Rothfuss nunca termina, né? Já deveria ter A Porta de Pedra há bastante tempo. Ele não traz, mas é um livro genial. Tem uma frase dele que eu acho que a gente precisa ter na ponta da língua. Faz uns 10 anos que eu não leio esse livro, tá? Deixa eu pesquisar aqui, é bem rapidinho. Há 3 coisas que todo sábio teme: o mar na tormenta, uma noite sem luar e a ira de um homem gentil. O livro Caramba. é genial, gente. Colocaria um servidor sem atualização. Muito bom, cara, muito bom. Cara, Wagner, pô, gostaria de te agradecer demais, cara, esse papo. Acho que foi um episódio, assim, que altamente técnico, assim, no bom sentido, claro, você falou muita coisa técnica, muitos termos aqui que eu aprendi aqui com você. Tenho certeza que vai agregar muito pra galera que vai assistir o episódio, vai ouvir, né, assistir no YouTube ou ouvir e assistir no Spotify ali. Vai ser muito bacana. A gente vai colocar também lá na descrição do episódio seu LinkedIn para a galera te acompanhar. Você posta muito conteúdo bacana. A gente vai precisar fazer uma segunda rodada aqui para a gente falar, que a gente acabou nem falando do Reinvent, tudo que rolou, mas a gente vai fazer uma próxima para falar um pouquinho sobre o Reinvent, né? E falar um pouquinho mais do tema de certificação da AWS, que eu acho que a gente pode explorar um pouquinho mais. E te agradecer, cara. E eu deixo aqui aberto para você fazer as suas considerações finais. Bom, gente, foi um prazer, né? Eu fiquei lisonjeado mesmo. Quando eu falei que tá junto de pessoas que são relevantes, que são interessantes, não tô rasgando seda, não a vocês, né? A todos os participantes. Fiquei muito lisonjeado de vocês me chamarem, porque a gente precisa dar visibilidade ao assunto de cibersegurança, que é a bandeira que eu puxei. Alguém precisa fazer isso. Que bom que não sou só eu, mas eu fiquei muito feliz de poder trazer experiências passadas, aí dar umas boas risadas, lembrar lá de 1930, naquele tempo, e poder compartilhar com vocês e com todo mundo que está aqui assistindo, que muito daquilo que a gente viveu lá quando a gente começou a nossa carreira, Serginho, Daniel, ainda está transformado. O Firewall transformou, a nuvem o on-premises transformado, tudo transformou. A segurança também. E partilhar disso com vocês, né, da experiência que eu tenho com as implementações que eu participei, com os casos que eu acompanho, partilhar da minha experiência acadêmica, de estudo, também é importante, porque cada pessoa tem uma forma de fazer, mas às vezes a forma que você faz também é a forma que vai me ajudar a fazer melhor. Eu estou sempre à disposição de vocês, pessoal. Quando vocês quiserem marcar aí uma segunda rodada, quiser marcar um dia com várias pessoas, meio feira, assim, de bagunça, vai ser maravilhoso. Espero que a gente possa voltar aí a falar não só sobre cyber, né, mas também sobre literatura no futuro, quem sabe. E só para fechar, eu só puxei o negócio do Paladino por causa do Baldur's Gate, hein? Para quem gosta de jogo, Baldur's Gate 3. Boa, Tá perfeito. vendo? Já teria que ter um outro episódio para falar de jogo e tudo mais, porque, né? Tem muita coisa aí. Mas, não, cara, boa. bom, Cara, você vai virar mais vezes, você já está convidado, né? Quem sabe a gente não faz um com ele e com a Marília também. Dois Já Bond pensou? Eject num episódio só. Ô, Wagner, fazer um Aí- episódio com você e com a Marília para falar de muita certificação, hein, cara? Aí eu acho que vai ser sensacional, hein?
Vai ser Cara, a muito, gente fez, muito, a gente muito fez uma bom. rodada parecida no AWS Day aqui de Campinas. Com o Léo, com a Erika Nagamini e com o Dan. Cara, foi uma bagunça. Por isso que eu sugeri de vocês chamarem várias pessoas, porque é divertidíssimo. Ah, Imagina, Espero que dê muita certo. troca de informação, né, cara? Muita coisa boa, né? É E é isso. divertido, Daniel, suas cara. Não é só considerações legal. finais, meu amigo. Valeu. Suas considerações finais, Daniel. não, cara, agradecer mais uma vez aí pela aula, pelas experiências que o Wagner trouxe aqui. Acho que assim, mais ensinamentos, né, na área de cibersegurança aí, cloud, abrir um pouco mais aqui a mente, a minha mente e de quem vai nos assistir, né? Vamos marcar outros, porque a gente tem muito que trocar de ideia aí, né? A gente já percebe que tu é um cara old school, então, cara, tem muita coisa aí pra gente trocar ideia. A gente, ele mexe, faz um momento nostalgia aqui. Tinha que fazer um episódio só de nostalgia, que acho que rende muita coisa também. Então, assim, Wagner, agradecer, puta, pela tua disponibilidade, né, pelo bate-papo antes aqui do episódio e durante o episódio aqui, cara, aí as portas estarão sempre abertas para você aí, pra gente bater o papos futuros. Perfeito, é isso. Galera, com certeza vamos marcar um próximo papo com o Wagner. Ele vai ser figurinha carimbada aqui. A gente já tem até o sócio, né? Tem a Juliette Bortoleto, que já quase nossa sócia, quase sempre tá aqui conversando com a gente. A gente vai ter uma live logo mais com ela também, uma galera boa. E, cara, você já é de casa. Vamos marcar mais vezes pra gente conversar, porque a gente tem muito, mas muito assunto para desbravar. Galera, então é isso. Agradecemos você que ficou até aqui, ouviu a gente, assistiu a gente. Cara, não esqueçam, deixem seu like lá, ativem o sino, compartilha com os amigos. Eu acho que o conteúdo que a gente traz aqui é um conteúdo de muita relevância, é muito aprendizado e a gente está fazendo isso de graça, de graça. A gente não tem custo nenhum, né? A gente disponibiliza o tempo dos nossos convidados, eles passam muita informação, muita dica boa, muito ensinamento. Eu acho que isso tem que ser valorizado. Então, compartilha com os amigos, compartilha com os familiares. Eu tenho certeza que vocês vão tirar aí de todas essas conversas que a gente fez. Eu tenho certeza que você vai tirar 10%, 5%, 1% de algum episódio que você vai levar e você vai praticar isso no seu dia a dia. Beleza? É isso, pessoal. Até o próximo episódio. Fiquem bem. Valeu. Tchau, tchau. Valeu, galera. Tchau, tchau.